Boa noite, gente. Já convidei o doutor Marcelo para entrar aqui. Boa noite, Cris. Oi, Marcelo. Tudo bom, Helena? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem com você também? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com você. Prazer enorme. Nossa, o prazer é meu, a honra, então, nem se fala. Muito Ah, obrigada por aceitar esse convite, pelo seu acolhimento incrível, pela sua generosidade, desde o primeiro momento que eu te procurei. Muito obrigada mesmo, que viu? bacana. O prazer é todo meu. Tô bem empolgado de bater esse papo com você, desse assunto tão bacana, né? Tão importante para os dias de hoje. E é sempre muito gostoso perceber que tem pessoas, cada vez mais pessoas, né, que estão interessadas nessa temática das virtudes, dos valores, dos princípios. Isso é muito bacana, muito legal mesmo. Obrigado, viu, pelo É, convite. imagina, eu que agradeço. Bom, eu vou apresentar um pouquinho primeiro a mim, depois a você, para as pessoas aqui dos nossos perfis Aham. conhecerem a gente um pouquinho. Eu sou advogada, mas hoje em dia eu atuo na área da educação, estou cursando pedagogia e trago aqui para o meu perfil conteúdos que eu considero importantes para a formação de pessoas prudentes, autônomas, maduras e que com caráter forte, positivo. E Marcelo Danukalov é psicobiólogo, filósofo clínico, consultor, palestrante, professor universitário há 34 anos e um grande mestre que está aqui hoje para contribuir com esse nosso tema tão importante, né? Princípios, valores e virtudes no cotidiano, certo? E É por isso. que eu escolhi esse tema, Marcelo? Porque para todo lado que a gente olha hoje em dia, a gente vê as pessoas comentando que os valores estão todos invertidos, que a família perdeu importância na sociedade, a corrupção para todo lado. Então as pessoas sentem que a nossa sociedade está doente, né? Mas eu acho que elas têm dificuldade de encontrar as razões para essa doença social que a gente está vivenciando. E eu acredito que muito, assim, uma grande razão para isso que a gente está vivendo é a ausência dos conceitos e da prática de princípios, valores e virtudes no nosso dia a dia. Não sei se você concorda com isso, Não, eu concordo mas é. totalmente e acho que nós precisaríamos fazer depois, talvez, 400 lives para a gente identificar o porquê que a gente chegou aqui, né? Mas, no fim das contas, a gente pode dar um spoiler já dessa história, né? Tudo isso foi muito pensado, né? Tudo isso foi muito elaborado. Principalmente as pessoas que têm uma tendência mais progressista, pessoas que têm uma tendência mais revolucionária, pessoas que têm uma tendência mais da esquerda radical, elas são adeptas, né, de uma ideia que eu acho uma ideia muito perniciosa, né, de que tudo que aconteceu no nosso passado são coisas que, na realidade, oprimiram as pessoas, né, toda a nossa tradição que se alicerça na filosofia grega, né, no direito romano, né, no estabelecimento da família. Tudo isso só serviu para oprimir a mulher, para oprimir, né, as minorias. E muitas pessoas lá atrás sugeriram que a destruição das bases da nossa civilização seria o ponto inicial para que a gente pudesse construir, né, uma nova sociedade, né, uma sociedade idealizada por eles, é uma sociedade que foi idealizada em gabinetes, né, e que acaba se esquecendo de que assim demorou milhares e milhares de anos para a gente chegar até aqui, né? Nem tudo que a gente herdou do passado é bom, mas a maioria das coisas nos ajuda a resolver os nossos problemas. E o indivíduo conservador, que é hoje um indivíduo tido como reacionário, como uma pessoa que não quer caminhar para frente, que não pensa num futuro mais auspicioso, na realidade é um indivíduo que olha para trás e fala: puxa vida, os nossos antepassados batalharam tanto, lutaram tanto para nos conceder
todo esse conhecimento, a gente tem que honrá-los. A gente não pode jogar fora todo esse conhecimento. A gente não pode jogar fora o bebê junto com a água do banho, né? É claro que alguns excessos foram feitos, por exemplo, naquela educação tradicional. Mas quanta coisa boa, né, que tinha na educação tradicional que a gente jogou fora, né? O respeito ao mestre, a busca pela verdade, né? O respeito aos pais, honrar os familiares, e tudo isso hoje foi invertido completamente. É só a gente ligar a Rede Globo que a gente vai ver, né, os valores que você bem colocou, totalmente subvertidos, totalmente invertidos. E o que está acontecendo é falta de sentido de vida para muitas pessoas, né, para um sentido sólido da existência, um niilismo, né, um relativismo, porque assim, se tudo pode, né, onde é que fica a moral, onde é que fica a ética, onde é que ficam aqueles costumes que, puxa vida, ajudaram a gente a afastar o caos, né, a afastar a barbárie, né? E o conservador, ele sempre vai lembrar da imperfectibilidade do mundo, né? O mundo é imperfeito, né? Mas não é por causa que ele é imperfeito que a gente vai querer construir um novo mundo, porque esse novo mundo muito provavelmente será tão imperfeito quanto, ou pior, que é o que a gente está vendo hoje em dia, né? O conservador vai querer manter o que é bom e reformar e melhorar aquilo que precisa ser melhorado, né? As pessoas às Exatamente. vezes parece que entendem que o conservador não quer mudar nada, quer engessar tudo. E Uhum. ele é anti-evolução, e não é isso. Muito pelo contrário, porque quando a gente muda uma pequena coisinha na nossa vida, né, todo mundo sabe disso, as consequências, elas são enormes e muitas vezes a gente perde o controle, né? As ondas de consequência, elas vão afetando cada área da nossa vida, ainda que você tenha mudado uma pequena coisinha em uma determinada área, né? Você, por exemplo, é, acaba tendo uma perda de um ente querido na tua vida, né? Ou seja, a área familiar ela é afetada, isso pode ter repercussões na família, né? Mas pode ter repercussões na profissão, pode ter repercussões no teu hobby, pode ter repercussões no sentido que você concede à vida, pode ter repercussões, enfim, em praticamente todas os pedacinhos, né, da nossa vida que compõem o nosso ser como um todo. Ou seja, se as mudanças elas geram alterações que são imprevistas e incontroláveis, que façamos pequenas mudanças, porque grandes mudanças provavelmente vão conduzir a todos nós para o caos. E sempre com muita prudência, né? Que é um Sempre com princípio bastante importante dentro do conservadorismo. é. Bom, entrando então um pouquinho nos conceitos, né? Eu sei que a filosofia traz diversos conceitos diferentes para esses termos. E eu gosto muito da visão que conceitua o princípio como uma norma que a gente precisa seguir na vida, Uhum. os valores como bens imateriais que a gente precisa cultivar e conservar na nossa vida, proteger, e as Uhum. virtudes como características que nós precisamos desenvolver na nossa personalidade. Eu queria saber como que você pode complementar essa definição, Uhum. né? E como que esses conceitos estão interligados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na prática, de Legal, fato. ótimo. Essa pergunta é maravilhosa, né? Princípios, valores e virtudes podem ser coisas diferentes, mas podem ser coisas também muito próximas, né? E o Sócrates já falava, né, 2.400 anos atrás, o início da sabedoria começa com a definição correta dos termos. A gente costuma usar a palavra, o termo, virtude o tempo inteiro e muitas pessoas desconhecem o que vem a ser virtude, mas usamos, né? Eu estou com medo que meu filho se desvirtue do caminho, ou seja, né, se desvie do caminho, né? Eu sempre gosto de estimular as pessoas a dar uma olhadinha nos dicionários de filosofia, né? Se a gente pegar, por exemplo, Helena, o verbete amor, né, que é uma palavra que a gente usa constantemente, desde que a gente é muito pequenininho, a gente vai ver que nos bons dicionários são necessárias 30 páginas para defini-lo, né? 30 Olha, páginas para apresentar todas as elucubrações, todas as tentativas de definição que nos foram legadas pelos pensadores através dos tempos. Princípios, valores e virtudes
não são tão complexos assim, mas também demandam uma quantidade significativa de páginas. Eu estou com um dicionário aqui que eu tinha mostrado para você quando a gente conversou, né? Um dicionário de filosofia que é bem grande, e a definição de princípios ela é vasta também, mas olha, o comecinho é bem bacana, né? O ponto de partida. O princípio é ponto de partida, é fundamento de um processo qualquer. E daí ele vai falando de vários significados, né? Mas ele fala: o que todos os significados têm em comum é que, em todos, o princípio é o ponto de partida do ser, é o ponto de partida daquilo que vai acontecer, que a gente quer acontecer, do devir, e é o ponto de partida do conhecer. Né? Então, a gente pode pensar em princípios que vão fundamentar a sociedade, princípios que vão fundamentar uma instituição, princípios que vão fundamentar um desejo seu. Né? De uma forma muito simples, né? Ah, eu quero ser surfista. Quer ser surfista? Mas você sabe nadar? Né? É um princípio importantíssimo para todo e qualquer surfista saber nadar. Né? E nadar em si não é surfar. Mas se você não fizer isso, muito provavelmente você não vai conseguir atingir aquela tua meta, aquele teu devir, aquele teu objetivo. A gente pode pensar, por exemplo, no princípio de uma organização, no princípio de uma instituição. Né? Vamos pegar, por exemplo, o exército. Né? Ora, se existe exército, o princípio é ele precisa defender, né, uma nação, ele precisa defender os valores, ele precisa defender o povo. Esse é o princípio do exército. Ok. A partir desse princípio, o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar nos valores. A gente precisa pensar nos critérios que vão facilitar uma tomada de decisão. Então, valores, bem grosso modo, são exatamente isso. Critérios que a gente vai elencar e que vão facilitar a nossa vida quando a gente tiver dúvida. Fala, caramba, meu, o que eu quero? Qual é a minha meta? Né? Que está sobre um princípio. Bom, com base nessa meta, eu acho que assim, se eu estou dentro do exército, um valor que tem que nortear o exército é a disciplina. A disciplina é importantíssimo. Né? Agora, imagina se eu e você, Helena, a gente abre uma casa para repouso, uma casa de idosos. Talvez disciplina não seja o valor, né, que a gente vai ter que elencar como um valor norteador para o que a gente quer. Né? Porque às 5 horas da manhã, se tocar a corneta, o soldado tem que levantar. E ele levanta porque ele é guiado por um valor. Né? Exatamente aquele valor que vai facilitar a tomada de decisão na hora da dúvida. O velhinho que mora ali no asilo, quando ele ouve a corneta às 5 horas da manhã, ele pode virar para o lado, pode dormir, porque o valor do asilo é o repouso. Né? Então, os valores eles vão facilitando a nossa tomada de decisão e valores acabam sendo aspectos muito flexíveis da nossa vida. Vamos pensar na liberdade, né? Liberdade é um baita valor para todos nós. Mas, em alguns momentos, talvez você possa abdicar da liberdade para conseguir um pouquinho mais de segurança, que também é um baita de um valor. Né? Eu quero liberdade, eu também quero segurança, mas quanto mais liberdade eu tiver, provavelmente menos segurança eu terei. Né? Quanto mais segurança eu tenho no emprego, menos liberdade eu tenho para gerir a minha agenda. Né? Não é à toa que o filósofo francês Edgar Morin, ele fala num livro bem singelo que ele tem, chamado Ética, ele fala exatamente disso, da complexidade dos valores. Né? Os valores eles são complexos, eles vão se anulando, eles vão se sobrepondo uns aos outros. Né? A gente vai amadurecendo e os nossos valores vão mudando, as coisas que a gente valora acabam se modificando com o passar do tempo. E você falou uma coisa importante, né? A gente tem perdido isso, né? Esses conceitos. E olha só que interessante, né, Helena? Se a gente perdeu o conceito do que vem a ser um valor, como é que a gente faz e toma as nossas decisões no dia a dia? Né? Porque assim, a gente toma decisão toda hora, toda hora. E se você não tem muito claro quais são os teus valores que estão direcionando e facilitando a tua tomada de decisão, provavelmente você está tomando decisões pautado na mera conveniência, naquilo que é conveniente para o momento.
E geralmente o que é conveniente para o momento tem a ver com as nossas inclinações mais animalescas, né? Tem a ver com a satisfação dos desejos, tem a ver com a satisfação dos instintos. E desejo e instinto Aquilo que mais se aproxima a gente dos animais, né? exatamente, Helena, exatamente. Irracionais. É, o Immanuel Kant, ele falava o seguinte, né? O ser humano verdadeiramente livre é aquele que decide agir na contramão dos seus desejos. É aquele que decide agir na contramão dos seus quereres. E é completamente diferente do que o povão acha, né? Se eu sou livre, eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu desejo. Né? Eu vou de desejo em desejo, de desejo em desejo, que é bem a nossa pós-modernidade. Né? É por isso que os casamentos eles não duram. Né? Porque na primeira dificuldade, na primeira tristeza, as pessoas se separam. Né? A relação está tóxica. Não, a relação não está tóxica, ela está um pouco triste. Né? E é a hora da gente acertar os rumos. Né? É a hora da gente tentar resgatar. Aí a sabedoria da religião, né? A sabedoria do próprio catolicismo é na saúde e na doença, né? É na alegria e na tristeza. Né? Quando o amor ele arrefece na sua forma de paixão, ele pode ser estimulado na sua forma de ação, na sua forma de, não, eu vou resgatar isso, eu vou entender que é cíclico, né? Eu vou entender que a vida é feita e permeada também de sofrimento. Então, os valores seriam isso, né? Seriam critérios que facilitam a tomada de decisão, que nós vamos valorar para nós o que é mais importante, o que é menos importante, né? Com base no atingimento de uma vida plena. Já as virtudes, elas são um pouquinho diferentes, né? O Aristóteles falava que as virtudes são a nossa possibilidade de atingirmos uma segunda natureza. Né? As virtudes, elas seriam potências dentro da gente. Potências, como se fossem sementinhas. E que todo ser humano tem. E essa potência, ela pode se transformar em ato. Ela pode se transformar em algo que vá florescer. Então, você tem, né, a tua própria sementinha, eu tenho a minha própria sementinha, você tem a tua vocação, eu tenho a minha vocação, mas a gente só vai fazer valer essa vocação, a gente só vai atingir a nossa excelência como pessoas, como seres humanos, se nós trabalharmos muito para atingir essa excelência, para atingir esse florescimento. Então, fala-se que as virtudes, elas nos aproximam do bem. Né? Diferente dos valores, quanto mais virtude a gente tem, melhor. Alguns valores, quanto mais a gente tem, pera lá, liberdade demais vai dar caca. Mas prudência demais, que é uma virtude, nunca é ruim. Né? Nunca é ruim. Né? O indivíduo muito prudente sempre vai ser um indivíduo bom de se conviver. A gente vai falar mais lá para frente, né? Mas basicamente é isso. Né? Então, os princípios, eles podem ser tidos como bases, né? Como alicerces de tudo que vai acontecer, de todo conhecimento que a gente ainda vai ter acesso e de todo ser que a gente busca ser. Os valores, eles vão facilitar a nossa tomada de decisão, ainda que eles sejam flexibilizados, e as virtudes nada mais são do que o florescimento, né, do nosso próprio eu, o florescimento da nossa segunda natureza. Se essa segunda natureza não se manifestar, muito provavelmente vai se manifestar uma outra coisa na forma de vício. Né? O vício é o oposto da virtude. Se a virtude nos aproxima do bem e da verdade, os vícios eles vão nos afastar, né, do bem e da verdade. Mas eu acho que vai ficar mais claro na medida que a gente adentre aí nas outras questões. O que você acha disso, Helena? Muito legal isso que você falou também do sofrimento. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão cada vez com mais dificuldade de lidar com o sofrimento inevitável da vida. Né? Elas buscam cada vez mais o prazer, fugir do desconforto, e aí elas vão se tornando cada vez mais fracas. Não é verdade? Na vida. Talvez até isso tenha um pouco a ver com a próxima pergunta que eu vou te fazer. Levando em consideração que a verdade seja um valor e que a busca pela verdade seja um princípio na nossa vida,
A gente escuta hoje para todo lado, na mídia, nas escolas, que a verdade é relativa. E, na minha opinião, a verdade, relativizar a verdade é esvaziar o próprio significado dessa palavra, não Uhum. é? Como é que você vê essa questão? O que está por trás disso, dessa tentativa de relativizar o absoluto? Bom, a negação do absoluto, a negação da existência da verdade, mas o argumento é tão pobre, que ele já foi refutado há 2.500 anos atrás. Porque pense bem, se você fala a verdade absoluta não existe, eu vou ter que acreditar que essa afirmação é uma verdade absoluta. Né? Ou seja, acabou o argumento. Né? Acabou o argumento. Logo de cara, assim, tipo, meu, para ser café com leite. Né? Ser café com leite. Você não consegue olhar para o mundo, olhar para a realidade que está ao teu redor e não encontrar, e não perceber, e não constatar, e não contemplar verdades que são inquestionáveis, muito provavelmente você passou por uma gigantesca lavagem cerebral. Vamos pensar, por exemplo, na ordenação. Eu gosto muito de dar esse exemplo, eu dou esse exemplo o tempo inteiro, né? Até porque eu trabalho com muitas famílias, né, que reclamam que os filhos são desordeiros. Mas a ordem é algo que todos nós, seres humanos, buscamos. Todos nós, Helena. Ainda que você tenha a tua ordem, a tua organização, o teu jeitinho de conduzir a tua vida, né? Ainda que eu tenha um jeitinho diferente, ainda que você tenha uma ordem aqui, ó, nos teus livros, né? Eu tenho uma outra ordem em outros livros. Ainda que as nossas ordens elas possam diferir umas das outras, pairará sobre nós a necessidade de ordem. E todo mundo tem, até o morador de rua. Você pega um morador de rua que você pode olhar e falar, nossa, que vida desorganizada, que tristeza. O dia a dia dele está todo ordenado. Ele sabe qual marquise que ele vai dormir se estiver chovendo. Ele sabe onde que ele vai esconder o papelãozinho dele, né? Quando ele estiver indo pedir esmola. Ele sabe qual sinal que ele pode conseguir mais esmola, porque tem pessoas mais generosas. Ele conhece tudo. Ele ordenou a vida dele. Né? E nesse sentido, um indivíduo de tendência política mais à direita, ele busca uma ordem. Um indivíduo de política mais à esquerda, ele também busca uma ordem, ainda que as ordens possam diferir. A gente vai olhar para o céu e a gente vai ver que as estações elas estão ordenadas, né? Que você pode até ter um inverno um pouquinho mais quente, mas via de regra, né? No inverno as temperaturas são mais baixas, no verão as temperaturas são mais altas. Né? O bem existe por aí, né? E ainda que a gente possa incorrer em determinados males, né? Nós somos seres que, ao mesmo tempo, somos egoístas e autônomos, mas nós também somos seres que alimentamos a mutualidade, a vida é recíproca, a gente precisa do outro para viver. A gente precisa, faz parte da nossa natureza. A relatividade da verdade, ela vai negar a natureza humana. Né? Tipo, a natureza é extremamente maleável. A natureza humana é extremamente maleável e a gente pode tudo. Não, a gente não pode tudo. Né? Eu gosto sempre de lembrar do filme O Náufrago, com aquela cena maravilhosa do Tom Hanks, né? Que, para não enlouquecer, começa a falar com uma bola de vôlei. E aquela bola de vôlei, ela se transforma no melhor amigo dele, enquanto ele está ali. Né? Isso é a manifestação crua, né, da natureza humana. A manifestação da verdade da natureza humana. Temos uma natureza. Menino é menino, menina é menina, independente das futuras opções sexuais. Isso não tem nada a ver. Né? Você pode ter atração sexual pelo mesmo sexo ou pelo sexo oposto, mas ainda assim você é uma mulher, ainda assim você é um menino. E essas verdades elas são negadas a todo momento, né? E isso causa uma confusão enorme na cabeça dos nossos filhos quando estão sendo educados, por exemplo, com esse tipo de subversão da realidade, né? É um dó. Né? As pessoas realmente acabam sendo abduzidas da realidade e da imanência que está aí. É só olhar para o mundo que você vai contemplar várias verdades inquestionáveis. Eu acho que em alguns casos as pessoas confundem, né, ponto de vista com verdade. O que é Uhum. relativo é o ponto de vista, é a sua opinião, Sim, mas a verdade ela nunca pode ser relativa. sim.
A filosofia começou com isso, né? A filosofia socrática, né? Sócrates buscava a verdade, a aletheia, em detrimento do quê? Da opinião, da doxa. Né? Todos os escritos do talvez mais importante filósofo da história do pensamento, que é Platão, nada mais é do que Sócrates discutindo com seus interlocutores, né, que eram os sofistas. Né? Os sofistas não acreditavam na verdade. Os sofistas ensinavam os jovens a discursar na ágora, no mercado, na praça pública, né? Para ensiná-los a vender gelo para esquimó. E Sócrates ficava muito chateado com isso. Né? Ele falava, puxa vida, isso é uma desonestidade intelectual. A gente tem que ensinar a juventude a buscar a verdade, a buscar o bem, né? A buscar os 4 transcendentes. Né? A unidade, o unum, a verdade, o verum, né? A bondade, o bonum e a beleza, que é o pulcrum. Né? E tudo isso, segundo Sócrates, estava num mundo transcendente, estava num mundo além, mas que você poderia ter acesso se você aprendesse a pensar, se você aprendesse a raciocinar, se você aprendesse a desenvolver o teu intelecto. Mais tarde, o Aristóteles vai falar, né, que a nossa alma ela tem 3 potências. Né? A nossa alma tem a potência vegetativa, e a potência vegetativa é aquela que as plantas têm, e só tem isso. Né? Agora, eu e você, se a gente tomou um cafezinho antes da live, né, existem processos vegetativos. Eu não estou preocupado se eu estou digerindo ou não o meu pãozinho de queijo aqui no estômago, mas está acontecendo isso. Ao mesmo tempo, a gente tem uma potência que é sensitiva, que os animais têm também. Né? A gente tem sensações, né? Sensações corporais, desejos, inclinações. Mas Aristóteles falava que nós temos também uma potência intelectiva. E é essa potência intelectiva que precisa ser trabalhada com muito esforço e com muito esmero por intermédio das virtudes, para que a gente possa ir além do bicho, para que a gente possa ir além do animal, para que a gente possa, de fato, né, valorizar a nossa humanidade. O filósofo Jean-Jacques Rousseau ele falava o seguinte, né? A vontade ainda fala quando a natureza cala, né? Diferente dos bichos, né? Se você tem um gatinho, você sabe que o gatinho já nasce com todas as respostas que ele precisa para viver. Está pronto. É tudo instinto. Eu e você, Helena, ainda que a gente tenha alguns instintos, o instinto não dá conta da vida, né? Nota, quanto tempo que a gente marcou essa live? Né? A gente já conversou, a gente decidiu livremente, a gente deliberou qual era a temática, você fez as perguntas, e tudo isso está sendo feito com a ética, com a moral, com a vontade, com a intelecção, aquilo que vai além, né, da própria corporalidade. E daí vem uma coisa muito chata, né? Um movimento feminista que lá no início foi super bacana, super bonito, porque tinham algumas coisas que as mulheres precisavam realmente conquistar e conquistaram, ainda bem. Né? Mas hoje está deturpado. Hoje você vê um monte de mulher triste porque é desrespeitada pelos homens, mas esse desrespeito é exatamente pelo fato delas quererem ter conquistado uma liberdade sexual. Não, eu vou viver a minha vida sexual plenamente, eu vou ter várias experiências. Ou seja, desceu o nível um pouquinho, né? Vou virar bicho. Vou virar bicho. Né? Eu vou atrás de desejo em desejo, desejo em desejo, e não de um amor verdadeiro. Isso vale para os dois, para homem e para mulher. Né? E acaba isso se acaba criando... gerando... Oi. Diga. Isso acaba gerando muita tristeza, né? Porque a gente vai envelhecendo. Exato. Né? Um A gente ciclo vai envelhecendo, a gente vicioso, vai né? deixando de ter atração física, nosso valor sexual vai diminuindo, né? E ao mesmo tempo a gente acaba não tendo uma parceira para a vida toda, um parceiro para a vida toda, porque as relações elas são muito líquidas, né? Como dizia o Bauman, elas escorrem porque não são pautadas em valores, em princípios e em virtudes. Né? Vai afastando a gente cada vez mais da possibilidade de viver uma vida repleta de significado, né? A gente chegar lá no último dia da nossa vida, olhar para trás e poder ter orgulho. Nossa, eu fiz alguma diferença na vida de alguém, né? Eu fui útil, eu servi as pessoas, eu busquei o bem a todo momento, Uhum. né? Mas imagina chegar lá no último dia da nossa vida
e a gente se dá conta que a gente foi movido pelos instintos o tempo todo, Uhum. que a gente não exercitou aquilo que diferencia a gente dos animais mais primitivos. É Perfeito. muito triste isso, né? É uma decadência realmente muito grande. É. Você está falando de uma coisa que é a base do livro Ética Nicômaco, do Aristóteles, que fala exatamente disso, né? Ele fala, olha, você só vai ter certeza de ter vivido uma vida ética, uma vida plena, uma vida que ele chamava de eudaimônica, né? Depois a gente traduziu a eudaimonia para felicidade. No último suspiro da tua vida, né? Quando você for dar o último suspiro e falar, uau, eu consegui seguir um plano de vida, a minha vocação, eu consegui atingir o meu bem supremo, eu consegui descobrir o porquê que eu nasci. Né? E por intermédio da virtude, por intermédio de sacrifício e por intermédio de muito esforço, eu floresci dignamente. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente pode sucumbir durante o processo, porque eu posso estar vivendo uma vida virtuosa hoje, mas nada me garante que amanhã eu viverei também. Porque a virtude é hábito, a virtude é sacrifício, a virtude é esforço, e os vícios estão sempre aí, né, para nos sequestrar. Né? Porque vão nos dar prazeres mais comezinhos, prazeres muito mais Imediatos. sedutor, prazeres imediatos, isso mesmo, É. né? Bom, então, princípios, como o próprio nome já diz, são aqueles fundamentos, né? São eles que vão dar para a gente a capacidade de julgar as nossas ações, minha gatinha passando aqui, as nossas ações, os acontecimentos, as circunstâncias. E para a gente conseguir realizar esse tipo de julgamento, para a gente conseguir seguir os princípios e ter valores, a gente precisa cultivar as virtudes. Eu queria que você desse, eu sei que são muitas, mas se você puder elencar as que você considera principais, as principais virtudes que a gente precisa ensinar para os nossos filhos e também assim como ensinar virtudes para os nossos filhos. Eu sei que toda a educação ela acontece através do exemplo, né? Uhum. Mas dá umas dicas aí para gente. Legal. Olha, quem sou eu para dar dica de virtude, né? Teve gente muito melhor do que eu lá atrás e que já deixou tudo prontinho e mastigado para nós, né? Aristóteles foi um deles, Platão também, Sócrates também e Santo Tomás de Aquino, que na sua Suma Teológica nos presenteia com uma argumentação maravilhosa, maravilhosa daquilo que são as 4 virtudes principais, que ele vai chamar de virtudes cardeais, né? Ou cardinais. Inclusive, para quem está vendo a gente, olha só, vale muito a pena dar uma olhadinha depois no Google, digita lá, pintura de Rafael Sanzio. Rafael Sanzio é um pintor renascentista que pintou, entre outras coisas, alguns afrescos no Vaticano. E tem uma pintura maravilhosa retratando as 4 virtudes cardeais, as 4 virtudes principais. Se você não tiver essas 4 virtudes principais, muito provavelmente as virtudes anexas, as virtudes que vão girar em torno delas como se fossem pequenas luas, elas não vão se manifestar. E a primeira de todas as virtudes cardeais é a prudência. Um indivíduo prudente é um indivíduo que desenvolveu o hábito de pensar, ponderar, né? Mergulhar profundamente em reflexões que vão até as raízes do problema, reflexões radicais, com vistas a escolher as melhores alternativas. Né? Então, a prudência ela é a mãe de todas as virtudes, porque se nós não formos prudentes, muito provavelmente as tomadas de decisão que a gente tem vão ser tomadas de decisões não abalizadas, não pensadas. A prudência, ela se alicerça em cima de um tripézinho, né? A deliberação, que é pensar, 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 a decisão e a ação. Né? Porque se você decide e não pensa, prudente. Se você decide, mas não delibera, não pensa, prudente você não é. Se você pensa, pensa, pensa e não decide, prudente você não é. Se você pensa, decide, mas não age, prudente você não é. Né? Então a prudência é a mãe de todas as virtudes. Ela é representada pelo Rafael Sanzio como uma moça sentada mais alto do que as demais, olhando num espelho. Olha só que bonito, porque a prudência ela pressupõe reflexão, autorreflexão, né? Mergulhar para dentro. Né? Aí você tem
com base na prudência, né, as outras 3 virtudes que Aristóteles vai chamar de virtudes éticas. A prudência é uma virtude dianoética. Aristóteles fala, você só vai ser prudente se você estudar, né? Se você realmente mergulhar profundamente no teu intelecto. Mas as outras virtudes, que são justiça, coragem e temperança, você só consegue praticando, né? Você pode passar a vida inteira, você fez direito, você sabe disso, Helena. Você pode passar a vida inteira estudando justiça e ser a pessoa mais injusta do mundo, se você não fizer atos rotineiros e cotidianos que sejam justos. Mas como é que você vai saber o que é justo? Como é que você vai conseguir tratar de forma diferente os diferentes? Por intermédio da prudência, por intermédio do pensamento. E quando você identifica aquilo que é digno de respeito, aquilo que é digno da justiça universal, você vai ter coragem e fortaleza para lutar por isso. A coragem e fortaleza, ela vem do senso de justiça. E você só vai conseguir ser forte se você tiver uma grande paixão e se você conseguir conter as tuas inclinações mais comezinhas, né? Que vão satisfazer você com os desejos mais baixos. Para isso, você precisa ser o quê? Temperado. Temperada. É a temperança, né? A temperança, ela é representada como uma senhora segurando uma guia, né? Uma rédea, para que você possa segurar os teus instintos, os teus afetos e as tuas emoções. Aí você fala, né? Mas como é que a gente vai educar nas virtudes? Ora, não dá para você, se tem um filho pequenininho, 4 aninhos, 5 aninhos, não dá para você pedir para que ele seja prudente. Não dá para você pedir para que ele haja de maneira justa. Não dá para você pedir que ele seja corajoso, mas dá para você trabalhar a virtude da temperança, né? E os pais, eles podem ter um plano para educar na virtude, né? Porque para cada aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos, 10, 11, 12, 15, 16, você tem aspectos dessas 4 virtudes que podem ser desenvolvidos. Vamos pegar uma criança de 4 aninhos? Temperança. Temperança, você não vai poder fazer tudo o que você quer, né? Então a gente vai ter que trabalhar com a questão da ordem. Ordem material. Cada coisa tem um lugar, né? Desde cedo, desde pequenininho, abre o armário e a gente vai nomear as partes do armário para facilitar o nosso filho de guardar as coisinhas, né? Então, assim, não guarda no armário. Vai guardar em qual parte do armário? Ah, tem uma gavetinha que vai ser a caverna. Põe a meiazinha na caverna. É ali que ela tem que ficar. Desde cedo, desde cedo, desde cedo, desde cedo. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. O que a gente desenvolve? Hábitos. Tá? E o que são os hábitos virtuosos? Os hábitos que nos aproximam da verdade, da bondade, da unidade, da beleza. Daí você tem a ordem temporal, né? Cada coisa tem um quando. Cada coisa tem um quando. Ordem temporal, né? Ajudar os nossos filhos a perceber a passagem do tempo, a ter uma agendazinha que precisa ser cumprida, né? Não tem coisa pior, Helena, do que você ter uma família que fala: ah, sábado e domingo eu libero os meus filhos para fazer o que eles querem. Pô, a gente está trabalhando pra caramba segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para que eles absorvam, né, a ordem temporal e a ordem material. E sábado e domingo pode fazer o que quer? Não, por que vai fazer o que quer? Vai acordar cedo, né? Vai dormir cedinho também, vai ter um dia organizado, porque senão a criança ela vai ficar perdida, né? E a criança perdida ela fica ansiosa, né? Ela fica, de certa forma, agressiva, insegura, temperamento, né? E daí você tem a ordem afetiva, que é a ordem de tentar segurar as próprias emoções, né? E você tem a ordem mental, para que a criança comece a descobrir o que é amistoso e o que não é amistoso, o que é bonito e o que é feio, o que é certo e o que é errado. A organização cognitiva. Muitos pais, Helena, falam assim: puxa vida, o meu filho está ficando mal criado, né? Ele está brigando com os amiguinhos. Quando você vai ver, ele não foi educado nas 2 primeiras ordens, na ordem material e na ordem temporal. Não se tinha um plano, uma metodologia clara, né? E quando a gente é criança, quando a gente é pequenininho,
que a gente vai desenvolvendo a base neural, os princípios cerebrais, né, que vão fazer com que a gente possa ser virtuoso lá na frente. Olha só, a tua mãe falando aqui, ó, a repetição é a mãe da excelência. É isso mesmo, Valéria. Né? Repetir, 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 repetir o tempo inteiro. E o que geralmente eles repetem, né, Helena? As nossas ações. As ações dos pais. Né? E como todo ser humano, eu, você, tua mãe, nós temos dissonâncias cognitivas. O que é uma dissonância cognitiva? É você ter um sistema de crença, verdadeiramente acreditar nesse sistema de crença, mas em uma ou outra ocasião você age de uma maneira contrária a isso e não percebe. Acontece. Na medida que a gente vai ficando maduro, a gente vai olhando e falando, caramba, olha só, que contradição minha, preciso corrigir isso urgentemente. Por quê? Porque os nossos filhos estão vendo e estão falando, ah, mamãe fala para fazer, mas não faz, né? E isso é terrível para nós, né? 21 dias, né, vó? Olha a prudência aí, né? Oi? A prudência aí em ação, né? Refletir, vai fazendo a gente refletir. Uma criança, então, para educar os filhos, a gente precisa, pelo que você está falando aí, a paciência é muito importante. Os pais não podem achar que eles vão falar uma vez e tá falado, né? Claro. É importante ter paciência para falar, para fazer junto, né? Para se corrigir se forem assim, necessário. Todo dia, todo dia, todo dia. Educação é homeopatia, né, Helena? É homeopatia. Todo dia uma gotinha, todo dia uma gotinha, todo dia uma gotinha. E o imediatismo da contemporaneidade, ele contaminou os pais também. Nós vivemos o império do imediato. A gente reclama que os nossos filhos querem tudo na mão a todo momento. E o mundo ao redor deles, né, faz com que eles acreditem que é assim. Tá tudo a um clique, tá tudo a um clique, tá tudo a um clique. E a gente fica chateado com eles, né? Fala, caramba, eles precisam se sacrificar, perceber a vida como é que ela é, mas nós, pais, muitas vezes também queremos que eles respondam aos nossos desejos imediatamente. É o império do imediato que a gente está vivendo, né? Tem, inclusive, um trabalho muito bacana de uns 15 anos já, que está no YouTube. Procurem lá depois, eu não vou lembrar o nome do rapaz que desenvolveu isso, né? Mas se vocês digitarem Império do Imediato, vocês vão ver um vídeo muito bacana, né? E que ele começa a nos provocar a ver na televisão como é que são as propagandas de hoje. As propagandas, quando eu era pequenininho, eram assim, você vai comprar uma Brastemp porque é a melhor. Porque é a melhor, porque é a mais durável, porque é a que gela mais. Hoje, por que a gente compra um refrigerador? Porque é só até amanhã, venha correndo. Né? Todo mundo já está aqui. É uma promoção que você não pode ficar fora. É só até amanhã. É todo o mesmo argumento. Né? É verdade. É para hoje, é para agora, é para hoje, é para agora. E a gente se sente fora, né, desse movimento de massa e muitos imaturos acabam sendo conduzidos, né, por essa sensação de urgência o tempo inteiro, né? E que é terrível, porque sufoca, gera ansiedade, ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta. A gente acaba perdendo, né, o olhar que a gente precisa ter para os nossos filhos, um olhar amoroso, né? De enxergar ali, de fato, uma pessoa que está em desenvolvimento, que tem a sua individualidade também em construção. Sim. Né? E que olha pra gente e acha que a gente é perfeito e copia tudo, né? Eu tenho 2 filhos, um bebê e um adolescente. Gente, e o bebê imita tudo que o adolescente faz, é impressionante. E a gente também, né? Não existe outra maneira da gente desenvolver competências do que imitando os outros. O ser humano é um imitador pleno. Outro dia eu vi um rapaz que está aí com milhões e milhões de seguidores, né? Esses influencers, e ele estava ensinando as pessoas a serem felizes. Tipo, ele falava, seja você mesmo. Mas ele está falando isso para adolescentes. É um crime isso. É um crime. Daí a gente vai ter, por exemplo, um adolescente que quer ser poeta e que não quer ler Camões para não se contaminar, porque ele quer ser ele mesmo.
Ora, você só vai ter a tua própria poesia depois de você ter lido muito Carlos Drummond de Andrade e tentado copiar aquela maravilha do Drummond. Depois que você conseguir escrever um soneto. Eu nunca consegui escrever um soneto na vida, Helena. É dificílimo. Dificílimo. Aí você vê o MasterChef. Né? Adoro o MasterChef. Né? Você vai lá participar do MasterChef, o que você tem que fazer? Você tem que reproduzir o prato de um grande chefe. Depois que você reproduzir esse prato 200 vezes e atingir a perfeição, você olha para o prato e fala, e se eu botasse um pedacinho de manjericão? Bumba! A tua assinatura está lá. Né? Agora você vai começar a desenvolver a tua individualidade, né? A tua unidade. Mas primeiro a gente tem que valorizar os mestres, né? Coisa que simplesmente não existe. Né? A gente Graças a precisa Paulo de Freire da referências, vida. né? É isso mesmo. São as referências. O Marcelo, a gente está agora faltando 15 minutos para acabar. Surgiu uma pergunta lá em cima, eu não sei se vieram outras porque eu não consegui acompanhar tudo que o pessoal está falando, mas se vocês quiserem enviar as perguntas, eu me lembro que surgiu se as virtudes são inatas ou se elas são aprendidas. Eu acho até que você chegou a comentar que elas são como sementinhas, né? Que estão em potência e que podem se, de fato, concretizar. Uhum. É Não isso é mesmo. isso? Né? É isso mesmo. Você tem a potência dentro de você, mas você pode morrer simplesmente, né, sem florescer. A sementinha pode não germinar. Por isso que o Aristóteles vai falar que as virtudes, elas são a nossa segunda natureza, mas é uma natureza que pode ou não pode se manifestar. E é bonito isso, Helena, porque assim, se nós fôssemos retroagir no tempo, irmos para a época de Aristóteles e a gente pega um jovenzinho que está estudando e pergunta para ele o que é ética? Ele ia falar o seguinte, ética é o melhor que eu posso dar de mim. Ética é o atingimento pleno da minha excelência, que os antigos chamavam de arete. O atingimento da arete era o florescimento total de toda a minha potência, a transformação da potência em ato. Hoje, se a gente sai na rua e pergunta o que é ética, né, a maioria das pessoas vai falar o seguinte, né, assim, não com essas palavras, mas alguma coisa assim. Ética é respeitar as normas. Ética é o mínimo que eu preciso fazer para não incorrer em uma falta, para não incorrer em uma ação que seja faltosa. São duas éticas completamente diferentes. Se a ética dos gregos antigos era pautada no máximo que eu tenho que fazer para atingir a minha plenitude, a minha potência, a minha exuberância, o bem supremo, a minha eudaimonia, hoje em dia é o mínimo. Né? O mínimo que eu tenho que fazer para passar de ano, o mínimo que eu tenho que fazer para conseguir aquela promoção, o mínimo que eu tenho que fazer é a lei do menor esforço. Né? A gente está precisando da ética dos antigos gregos. A gente precisa de mais elevação, né? Aqui, olha, poderia comentar qual é o papel da escola no cultivo das virtudes? Hoje, nenhum. Nenhum, infelizmente, nada. Né? A escola, hoje, ela desvirtua os nossos filhos. Né? A escola, ela há muito perdeu o interesse de formar seres humanos. Né? Quando muito, ela quer formar profissionais. Né? E os alunos deixaram de ser alunos, deixaram de ser pupilos e se transformaram em clientes. Né? Os professores, eles querem paparicar os nossos filhos. Os professores, geralmente, são extremamente mal formados, não sabem o que a gente está conversando aqui, né? E estão completamente enviesados em termos políticos. Né? Existe uma lavagem cerebral muito grande. E no Brasil, os temas transversais, que são os temas obrigatórios de serem ministrados durante todo o percurso escolar, eles passaram a ter muito mais primazia do que os próprios conteúdos. Então, você vai numa aula de matemática hoje e as crianças não estão aprendendo aritmética. Elas estão aprendendo ideologia de gênero, elas estão aprendendo o que está acontecendo com a nossa sociedade, com as minorias. Os temas transversais, eles o tempo todo. conteúdos. Então, infelizmente,
né, a escola não é um local muito seguro para nós mandarmos os nossos filhos. Não é à toa que cada vez mais pais estão optando pelo homeschooling, né? Por eles mesmos Nunca educarem os foi seus filhos. tão importante a família Uhum. ficar atenta, né? Querer participar, querer resgatar esse papel que é dela, Sim. né? Eu também comecei, a gente sabe que começou a ter uma transferência, né? A família começou a transferir para a escola o papel de educar, enquanto Uhum. que a educação você precisa ter em casa, é a sua família que vai trazer tudo isso que a gente está falando aqui, princípios, valores e virtudes, Uhum. né? A E que a escola gente não poderia, usa, né, Helena, ter a escola como parceira, né? sim, Desde que a deveríamos, escola né? resgatasse esses temas, né? Mas não é do interesse dela resgatar esses Sem temas. dúvida, sem dúvida. Você pode dar umas dicas de leitura para os pais sobre esse Dicas, tema? dicas de leitura. Olha, eu gosto muito de um livro que virou um best-seller de uns anos para cá. É um livro psicólogo que eu gosto muito, que é o Jordan Peterson, um psicólogo canadense, né? Mais conservador, que é o 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. Né? É um livro muito, muito, muito bacana e que dá dicas preciosas para os pais. Né? Ele está lançando o segundo agora dele, nessa toada mais popular. Eu acho que todos nós deveríamos ler o livro do Aristóteles, o Ética Nicômaco, que ele escreveu para o filho dele, mas já é uma leitura mais desafiadora, né? Aquela leitura que você tem que respirar fundo, colocar uma luz, sentar, né? Uma cadeira bem ereta, porque cada palavra que está lá não está de bobeira, né? Então, assim, 1, 2 páginas por dia, olhe lá, mas que você possa tatuar na tua alma, né? Tem um outro livrinho que é do Rafael Cifuentes. É um livrinho bem pequenininho, que inclusive eu falo dele naquele curso Maturidade para Pais e Filhos, que está na Escola da Família da Brasil Paralelo, né? Que tem o tema maturidade. Né? É um livrinho lindo, Rafael Cifuentes. Eu acho que todos os pais deveriam ler esse livro e estimular os seus filhos já pré-adolescentes e adolescentes a ler também. Né? A gente tem alguns livros muito bacanas do Santo Tomás de Aquino, que versam sobre as virtudes morais. Né? Ó, a Helena está pedindo se dá para escrever depois os livros para nós. Olha, eu posso passar os livros depois para a Helena aqui, né? Eu fotografo e ela pode colocar no Instagram dela em algum destaque. No meu Claro, Instagram, eu tenho um destaque livros, que tem bastante coisa lá, Helena. Essa Helena aqui, né, que está conversando com sim, a sim. gente, né? Mas eu posso fazer isso e depois a Helena pode abrir um destaque. Você faz isso, Helena? Se é que você Claro, já tem. lógico. Talvez Claro, você já faço até sim. tenha, né? Não, vou criar um É, destaque. legal. Criar um destaquezinho para a gente indicar bons livros. Legal pela dica, Helena. Perfeito. Obrigado. Ótimo. E o Diogo perguntou aqui qual o futuro das universidades. Olha, não dá para saber porque a gente precisa saber qual vai ser o futuro do Brasil, né? 2022 vai ser um ano muitíssimo importante para nós. Né? E eu não sou bolsonarista, tá, gente? Não estou aqui para fazer política, né? Mas assim, eu acredito que se o Bolsonaro se reeleger, né, a gente vai ter uma modificação na estrutura do MEC, do Ministério da Educação e Cultura, que já começou a ser trabalhada agora, né? Se ele não se reeleger e voltar um governo de esquerda, pode esquecer, né, que o futuro das universidades vai ser cada vez menos auspicioso, né? Hoje já é terrível, né? Terrível, terrível. O nível é baixíssimo. Você leva teu filho para a universidade e ele vai virar um militante, né? De esquerda, ensandecido e muito provavelmente vai arrumar muito problema no seio da família. É uma tristeza. Eu tenho 34 anos de experiência dando aula em cursos de medicina, direito, fisioterapia no Brasil inteiro. Foram 34 anos. E eu pus um ponto final agora na minha carreira acadêmica, porque eu acho que a gente chegou num lodo na educação brasileira que assim é inimaginável para quem está fora. Então vale a pena entrar na Brasil Paralelo, na plataforma Brasil Paralelo,
e assistir com muita cautela, com muito cuidado, o Pátria Educadora, né? Anotando tudo aquilo. É um documentário com 3 episódios de 1h30 cada um e que faz um raio-x da educação do Brasil e é, gente, assustador. É verdade, é algo muito necessário. É muito necessário. O trabalho que eles fazem realmente é incrível. É. Nós precisamos cada vez mais de pessoas assim, né? Como você, como a equipe do Brasil Paralelo. O meu filhote estava aqui perguntando se então ética é ter caráter. Ele está Tá associado. Olha só, vamos ver se dá tempo, né? O que é temperamento? Tá, O que é temperamento? Temperamento são as nossas heranças comportamentais. É a parte da nossa natureza. A gente fala, né? Fleumático, colérico, melancólico, sanguíneo. Parte da minha personalidade que não vai mudar, que é como se fosse uma estrutura mineral, né? Em cima do temperamento, a gente vai desenvolver outros comportamentos que a gente vai aprendendo com o tempo, que a gente vai chamar de personalidade, né? E é a personalidade que vai fazer com que a gente aprimore as potências boas do nosso temperamento e freie as potências ruins do nosso temperamento. E a gente vai amadurecendo, 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 e vai chegando um determinado momento que alguns traços da nossa personalidade que foram adquiridos do mundo, do estudo, da convivência, eles vão se transformando em algo tão sólido que não mudam, que é o caráter, né? Então a gente fala que o indivíduo é um indivíduo de caráter quando ele já é muito maduro, né? Quando ele já desenvolveu, por exemplo, uma clareza muito grande a respeito dos seus princípios, dos seus valores e das suas virtudes, e quando você consegue prever o comportamento dele com facilidade. Você fala, caramba, se acontecer isso, eu conheço a Helena, eu sei como ela vai se comportar, independente da circunstância, independente do contexto. A isso a gente chama de caráter, né? Então, o indivíduo de caráter, ele não pode ser um indivíduo jovem. Não deu tempo ainda para o jovem desenvolver um bom caráter e nem um mau caráter, né? Então, são traços da personalidade que vão se solidificar, né? E que vão fazer com que a gente ou se aproxime dessa pessoa ou se afaste dessa pessoa. E o problema é quando a gente encontra pessoas que já deveriam ter o caráter, mas não têm. Pois é. Marcelo, chegamos aqui, faltam 2 minutinhos para acabar o nosso tempo. Muito obrigada. Que conteúdo espetacular que você trouxe aqui para gente. Você como eu acabei de falar, você é uma pessoa extremamente necessária. Gente que está assistindo, sigam o perfil do Marcelo, porque é uma riqueza maravilhosa para a nossa formação, para a formação dos nossos filhos. E é isso. Muito, muito obrigada mesmo. Eu que quero agradecer você também. Conte comigo, Helena. Eu espero que a gente estreite relacionamento a partir de agora, né? Quero agradecer a sua mãe pela educação que ela deu para você, porque são filhos assim que a gente tem que parir para o mundo. Então, parabéns, Valéria, que coisa linda, né? E que cada vez mais o teu perfil brilhe, né? E que você possa auxiliar mães, auxiliar famílias, né? A resgatar esses pontos que são importantíssimos para a nossa vida, para a nossa sociedade, né? O resgate das virtudes, o resgate dos princípios, dos valores. Foi um prazer muito grande estar aqui com você. Eu desejo tudo de bom no teu trabalho de educação e que o teu perfil cresça cada vez mais para você poder auxiliar um pouquinho mais esse Brasilzão que está precisando tanto de gente como você. Muito obrigada, Marcelo. E olha, meu pai também está aqui assistindo e ele também contribuiu muito para a minha educação. É uma pessoa também que eu admiro muito, minha mãe também. Estou muito sortuda mesmo com a família que eu tenho. Luiz Roberto. Aí, seu Luiz. Parabéns. Obrigada, Marcelo. Um beijão. Valeu, Helena. Beijo para todo mundo que esteve aí com a gente. E tchau, compartilhem essa live, gente. Compartilhem porque ela é muito importante. Beijo. Valeu.